E aí, meus queridos, bem-vindos de volta à aula do 8º ano, aula de Matemática 2. E nessa aula a gente vai ver aí o capítulo 15, mais um capítulo sobre exercícios, certo? Dessa vez, os exercícios são referentes à matéria de polígonos. Todos os conceitos e fórmulas que a gente trabalhou aí nos últimos capítulos vão ser aplicados agora nesses exercícios, beleza? Então a gente vai ter que ponderar e vai ter que ter uma análise muito bacana dos conceitos de geometria. Não se deixem levar, uma dica, não se deixem levar por figuras. Se a figura parece ser mais ou menos alguma coisa, não. Geometria não é figura, é conceito, é definição, é fórmula, beleza? Geometria são regras matemáticas. Então, vamos para a nossa aula. E para a gente começar, exercícios conceituais da página 279. Vamos começar por esses aí. Número 1. Começar de leve e começar tranquilo. A questão diz assim, ó. A figura a seguir apresenta o eneágono ABCDEFGHI. Calcule o valor de x. Beleza, então tem essa figura aí para vocês. Percebam que ela é irregular. Ela é irregular. E tem aí mostrando certinho quais são os ângulos indicados que estão envolvendo o x. Então a gente tem que, baseado na figura, né, como estão dispostos os ângulos e as informações, a gente tem que determinar o valor do x. Primeira coisa, percebam que esse cara é um eneágono irregular, ele não é todo igualzinho, ele não é bonitinho, ele não é certinho. Você vê que tem lados aí uns maiores do que outros. Beleza, então vamos lá. Então, transportei aqui a figura. Percebam que eu não desenhei a figura toda, né? Porque é um eneágono e não faz sentido desenhar tudo, porque a gente não vai usar. Então, a gente vai pegar aqui e ter a devida atenção no que é pedido, né? Bom, queremos determinar x, beleza? E ele dispõe a figura dessa forma. Na verdade, ele pega esse ângulo aqui e coloca uma setinha. Mas é sobre isso que a gente está trabalhando. É ângulo. Por quê? Percebam que na figura, no livro, ele dá estas linhas aqui, essas curvinhas, que ficam entre um segmento e outro, fazendo um pedacinho da circunferência, né, da figura. Então, já que ele faz isso, ele marca isso na imagem, é um indício do que ele quer saber. É uma maneira bem escrachada, né, até, de falar qual é o elemento do polígono que a gente está trabalhando, beleza? É só para deixar bem claro, para fazer isso aí, ó, tintim por tintim, beleza? Então vamos lá. Bom, ele dá esses dois ângulos aí, né? Os dois têm equações que determinam o valor de cada um. Percebam que são dois ângulos diferentes, né? Um é desse tamanho, o outro é desse, mas como eu falei no início da aula, não vão pela figura. Beleza? Esse tipo de detalhe, de destaque, beleza, isso aí a gente tem que interpretar mesmo, a gente tem que observar. Mas, só pelo tamanho do ângulo, a gente não pode determinar nada. A gente tem que usar propriedade, galera. Então, a gente tem que usar todas as definições de geometria que a gente já tem até agora. Bom, qual é a relação entre esses caras? Percebam que é um eneágono, né? Tá faltando aqui. Imaginem que tem um eneágono aqui embaixo. Percebam que é um eneágono e eu tenho os segmentos aqui de reta. Bom, os segmentos de reta são os lados. Mas aqui, ó, esse cara aqui, do AI e do I pro H, são segmentos de reta, né? São os ladinhos, AI e o lado IH, o lado HG, por aí vai. O que está acontecendo aqui a partir do ponto I? Eu continuei aí, ó, o meu lado. Ao invés de eu parar no vértice e continuar o meu ladinho, não, eu prolonguei, ou melhor, a questão prolongou o segmento de reta aí. O que acontece quando a gente prolonga um dos lados do polígono, de qualquer polígono? A gente obtém um ângulo externo. Lembra? Por definição, o ângulo externo aparece quando a gente pega um dos lados do polígono e prolonga, e o ângulo que é formado do lado de fora do prolongamento e o outro ladinho que sobrou é chamado de ângulo externo. Beleza, é só isso que a gente precisa. Então, eu tenho aqui, nesse cara aqui, o meu ângulo externo e aqui eu tenho o meu ângulo interno, porque um está na parte de fora, feita pelo prolongamento, e o outro está na parte de dentro. Beleza? Então, é isso daí. Eu tenho um ângulo interno e um ângulo externo. Caramba!
Qual relação que a gente pode fazer entre esses caras? Bom, eu tenho o ângulo interno de um vértice e do mesmo vértice o ângulo externo. Percebam uma coisa. Tá vendo essa reta aqui que foi formada, né? A, I passa pelo ponto I e continua. Isso aqui é uma linha reta, obviamente. E toda linha reta, vocês têm que lembrar de uma parada. Toda linha reta, ela vale uma certa quantidade, certo? De ângulo, ela tem um número aí. Quanto que vale isso? Isso aqui vale 180 graus, exatamente. Porque toda reta, quando eu marco um pontinho nela, ela tem essa meia volta, metade da volta vale 180 graus e a gente chama de ângulo raso, beleza? Então esse aqui é o ângulo raso. Ângulo raso é a meia volta, que vale 180 graus. Percebam que aqui, ó, eu não tenho meia volta, só que a única diferença é que eu estou dividindo isso aqui por esse segmento de reta, então estou separando em dois outros ângulozinhos, beleza? Então, tudo isso, esse cara junto com esse aqui, eles vão resultar em 180 graus, é óbvio. Beleza, então o que a gente tem que aplicar é que o ângulo interno mais o ângulo externo no mesmo vértice, é importante lembrar, resulta em 180 graus. Beleza, é isso daqui que a gente vai usar e é a partir daqui que a gente vai construir a questão. Então, eu vou fazer aqui vou pegar toda a questão e vou resolver ela desse lado, porque fica mais prático pra gente fazer, né? Então, aqui, eu disse que AI mais AE é igual a 180. Então, vou reescrever AI mais AE é igual a 180 graus. Bom, quem é AI? AI é esse cara aqui, né? Porque é o ângulo interno, é a parte de dentro, né, do ângulo que fica para dentro do polígono. É o ângulo interno. Então, quanto que esse AI vale? Bom, AI é a mesma coisa que 4x menos 25. Então, aqui debaixo do AI a gente escreve, né? 4x menos 25. É o valor desse ângulo todo aqui. Essa equação representa um ângulo só, um único valor, né? Só que está representado aí de uma outra forma. Mais, repete o mais, AE. Quem é o meu AE? AE é o cara de fora, x mais 56 sobre 3. Então, eu escrevo aqui, ó, x mais 56, perdão, eu estou míope, estou cego. 56 sobre 3. E isso tudo igual a 180. Beleza, 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 beleza. O que eu faço agora? Bom, eu já montei a equação. Eu acabei de aplicar esta regra que a gente determinou, né? Como eu falei para vocês, eu tive que usar um conhecimento antigo aplicado a conhecimentos que a gente acabou de aprender. Isso aqui a gente viu mais no início do ano. Aqui a gente viu nos módulos agora. Eu juntei as duas informações para poder formularizar essa regra aqui, cara. Isso aqui é uma regra. Quando eu tenho um ângulo interno e um ângulo externo no mesmo ponto, no mesmo vértice, no caso aqui o I, quando você soma os dois valores dá 180. Não esqueçam. Então, resolvendo agora a brincadeira, vamos aplicar a matéria do ano passado, que a gente aprendeu no 7º ano, que é como resolver equaçãozinha. O que eu faço aqui? Bom, eu tenho um cara com denominador 3. E esses dois aqui são denominadores 1, né? O que eu deveria fazer? MMC de todo mundo. MMC de todo mundo. Eu vou fazer aqui rápido, galera, só para adiantar. MMC. MMC entre 3 e 1. É 3, né? MMC entre 3 e 1. E qual é a regrinha? Né? Divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. 3. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 4x dá 12x. Repete o sinal. 3. Aqui. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 25, 75. Certo? Mais esse cara aqui. 3 dividido por 3, 3. Resultado dá 1. 1 vezes x mais 5, mais 56. Perceba que isso aqui é uma coisa só, tá? É 1 vezes esse cara. Então aqui vai continuar x mais 56. Beleza? Isso tudo continua igual a 180. 180. Tranquilo?
Continuando então, vamos fazer essa continha, né? Bom, resolver primeiro o numerador. Eu tenho 12x mais x. Vou juntar os x's. Vai ficar 13x, beleza. Menos 75 mais 56. Então eu tenho um número negativo, né? Que o valor absoluto dele é maior do que esse cara. Mas o sinal é negativo. Então o que eu vou fazer? Eu vou subtrair, a ideia de subtração, mas o resultado vai ficar, ó, negativo. Aqui então, 75. Menos 75 mais 56 dá menos 19. Tudo isso dividido por 3 e resultado 180. Beleza? Fácil. Continuando, como é que eu faço isso? Bom, o 3 ele está dividindo todo mundo, né? Todo o numerador aqui, mesmo sendo uma subtração, esse cara está segurando, está sustentando toda essa subtração. Então eu vou ter que tirar esse 3 daí, deixar quem está com x sozinho. Então, se o 3 está dividindo, eu passo para lá multiplicando. Vai ficar 13x, beleza? Menos 19, igual a 180 vezes 3. Beleza? Tranquilo. Agora faço o produtinho. 180 vezes 3 dá 540, né? Então, 13x menos 19 é igual a 540. Esse 19 está negativo, passo para lá positivo, passo somando. Vai ficar 13x, que eu não mexi, repete igual, 540 mais 19. Aqui vai ficar quanto, galera? Esse 13 está multiplicando, posso passar para lá dividindo, né? Então vai ficar x é igual a 540 mais 19, 559 dividido por 13. Portanto, né, meu x é igual a 43. Meu x é igual a 43 graus. Tranquilo? Esse é o valor do meu x. Recapitulando então, esses caras são suplementares, né? Ou seja, se eu somar dá 180. Por quê? Porque um era ângulo interno e o outro era ângulo externo do mesmo ponto. Então, os dois juntos formam aqui, ó, um ângulo raso. Percebam que é o mesmo ângulo raso por causa dessa retinha aqui, tá? Então, a gente consegue dizer isso, né? Eu só transportei para cá. E, como esse cara aí é 4x menos 25 e a é x mais 56 sobre 3, eu só somei os dois. Parei aqui, a matéria acaba aqui. Daqui para frente é só matériazinha do ano passado que a gente já aprendeu sobre equações. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos aí para a questão número 2, na mesma página, 279. Beleza? Essa questão aqui é bem interessante. Bom, podem ver que já tem A e B dela aí. Bom, vamos lá. A gente tem que determinar o x. Percebam que eu tenho curvinhas aqui na parte de dentro do nosso polígono, né? Eu tenho aqui os encontros dos lados, então tem os vértices, os pontinhos, né? E eu tenho essas curvinhas que são os ângulos. Então, uma questão de ângulo. Interessante. Beleza. Nessa letra A, eu quero determinar o x. Bom, primeiro, que tipo de polígono é esse aqui? Dá pra ver que ele é irregular, né? Porque os outros ângulos são diferentes. Eu tenho 100, 110, 120 e outro 100 aqui. E o x que eu quero saber. E esse polígono tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Ele tem 5 lados, então é um pentágono. Eu vou escrever um negócio aqui bem interessante. Lembra que quando no estudo de polígonos, o número de lados é determinado pelo n? Então já vou deixar aqui o n igual a 5. Eu vou fazer essa questão de um jeito e essa daqui eu vou fazer de um pouquinho diferente. Vocês vão entender já o porquê. Vamos lá. Eu tenho que arrumar uma maneira de determinar esse x aí. O que eu posso fazer? Caraca, o que dá pra fazer, meu Deus? Não, 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 não. Não desista da matemática. É bem fácil, olha só. Vamos pensar de uma maneira intuitiva, vamos chutar. Poxa, eu tenho que determinar o x aqui. Se eu somar tudo, quanto que eu tenho? Poxa, eu poderia arrumar um jeito de somar, né, eles. 1, 2, 3, 4, 5, são 5 ângulos. E se eu somar tudo, vai dar uma certa propriedade. Peraí, somar ângulos internos é uma propriedade interessante e é uma propriedade que a gente já viu. Então, se eu pegar aqui e começar a somar esses caras igual maluco, se eu somar todo mundo, pegar aqui 100, né, mais 110... mais 120,
mais 100 mais x. O que eu acabei de fazer se eu somar isso tudo? Se eu somar isso tudo, eu vou obter o famoso SI, né? SI. Se eu somar tudo, eu vou obter o SI. Por que é interessante eu ter essa visão? Saber que o SI é a soma de ângulos internos e que eu só quero determinar um ângulo interno, eu posso usar esse cara. Vamos ver, olha só. Aqui, na primeira parte, que é interessante a gente fazer, primeira parte, calcular o SI, né? Quanto que vale o SI? SI é igual a 180, beleza? 180 vezes N menos 2, certo? Bom, 180 vezes N menos 2 é o nosso SI. Olha por que eu determinei esse Nzinho aqui. Olha por que eu fiz isso daqui. Porque a gente vai justamente usar a quantidade de lados. Mas André, lá na matéria que a gente viu, isso aí não era só para polígonos regulares? Não, não, não. Soma dos ângulos internos serve para qualquer polígono. Qualquer polígono que tenha 5 lados, convexo, é claro, ele vai ter a mesma soma de ângulos internos. Quanto que é? Vamos descobrir. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é o SI. Quanto que vale o SI? 180, beleza. 180 vezes N menos 2 é 5, que é o número de lados, menos 2. Beleza. SI é igual 180 vezes, repete 180, agora sim, 5 menos 2, 3. Chuchu. SI é igual a 180 vezes 3, que é 540 graus. Excelente! Isso daqui é o valor do meu SI. Ué, eu já não tenho isso daqui? Então, se eu tenho todas as outras informações, exceto o x, eu já posso fazer, né? Porque aqui eu teria duas incógnitas. Eu teria que descobrir primeiro o SI para depois descobrir o x. Foi o que a gente fez aqui. Então, aqui na segunda parte, vamos determinar essa soma, né? O SI é igual a esta bodega toda. Então, é 100. Vou repetir aqui embaixo porque acho que vai ficar mais organizado. 100 mais 110 mais 120 mais 100 mais x. Beleza. Quanto que vale SI? Ué, SI vale 540, acabamos de descobrir. 540 igual, vamos somar esse resto aqui agora. 100 mais 110, 210. 210 mais 120, 330, mais 100, 430. Então aqui eu tenho 430 mais x que eu não posso somar. Equaçãozinha do primeiro grau. Percebam que a matéria acaba quando a gente aplica isso. Vamos resolver a equação agora. Esse 430 está somando aqui com x. Então passo ele para cá, subtraindo. 540 é igual a 430. Perdão. 540. Ai. Burro! 540 menos 430 igual, quem ficou lá? X. Quanto que dá? 540 menos 430? 110. É o valor do meu x. 110 graus é o valor do meu x. Beleza? Então, eu tive que ter a ideia que se eu juntasse tudo, eu conseguiria o SI, porque é a soma dos ângulos internos, né? O SI é soma dos ângulos internos, vocês já sabem disso. Beleza? O SI é isso daqui. Poxa, se eu consigo determinar o SI antes de determinar o x, que é o que a gente consegue fazer por causa da fórmula, eu devo fazer. Então, esse tipo de questão aqui, quando eu já tenho um polígono e falta só uma incógnitazinha, ou tenho vários ângulozinhos aqui dentro do polígono, eu posso primeiro aplicar a soma dos ângulos internos para depois, efetivamente, somar todos os outros ângulos. Lembrando, vale para qualquer polígono, regulares e irregulares, todos convexos. Beleza? Vamos aí agora para a letra B, não é? A letra B é bem parecida com essa, é bem igual, na verdade. A única diferença é que ele não deu esse ângulozinho aqui, mas a gente consegue saber por causa daquele símbolo ali, né? Por favor.
Nesse caso aqui, eu não vou escrever nada aqui de cima, já vou direto para essa parte. Porque como é a mesma estrutura da questão, elas são questões aí irmãs, né? Tanto que uma é A, outra é B. A gente tem um polígono de quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então aqui esse polígono, o N é igual a 5. Beleza? Bom, N igual a 5, então eu tenho que pegar todos esses ângulos e somar. Mas antes de somar eles, eu tenho que saber qual é o resultado da soma. O resultado da soma é o SI. Então, antes de mais nada, eu preciso fazer o SI. Qual é a fórmula de SI? SI é igual a 180, não esqueçam, vezes N menos 2. Bom, SI é igual a 180, é a mesma continha, né, galera? Já vai dar aqui 540, porque também é um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. Então, já vou fazer aqui direto, tá? 5 menos 2, vou botar o resultado. SI é igual a 540. Beleza. Tá aí, o SI. Pronto, já tem o SI. Agora é só somar todo mundo e fazer a continha no braço. Agora falta fazer no braço. Bom, SI é igual a x menos 20, beleza. Galera, isso aqui é um ângulo só, hein? 20. Isso aqui é um ângulo só, beleza? Esse aqui vai contar como se fosse um cara só. Assim como a gente contabiliza o 143. Então, é um cara só. Mais 143. Mais x de novo. Agora x sozinho. Mais 143. Mais... 1, 2, 3, 4. Tem esse ângulo aqui. Esse símbolo significa que esse cara vale 90 graus. Então, aqui é mais 90. Perfeito! Agora é só fazer continha boba aí, continha de equação. SI dá quanto? 540. Igual, vamos lá. Eu tenho x mais x. 2x. Começar pelos x's. Fazendo essa conta aqui vai ficar 143 mais 143, 286. Menos 20 mais 90, né? 20 mais 90, 90 menos 20 vai dar 70. Então, 286 mais 70, 346. Beleza? Resolvendo aqui, então, a brincadeira, continuando aqui, a gente vai pegar esse 346 que está somando, passa para cá subtraindo, né? Então vai ficar 540, que já estava lá, menos 346, igual. Quem que ficou ali do outro lado? 2x. Beleza. 540 menos 146 é 194. Então aqui vai dar 194. 194 é igual a 2x. Esse 2 está multiplicando com x, passa para cá dividindo. Então vai ficar 194 dividido 4 dividido por 2 é igual ao x. Portanto, x é igual a 19 dividido por 2, 9, sobra 1. 14. 14 dividido por 2, 7. X é igual a 97 graus. É quase 100 graus. Beleza? Quase 100 graus, bem próximo. Então tá aí. Esse valorzinho aqui deste ângulo é 97 graus, né? X é igual a 97 graus. Aqui a gente viu que o x era 110 e aqui 97. Beleza? Fizemos a mesma coisa nos dois casos. Já é? Vamos aí agora para número 3. A número 3 diz assim: qual é o polígono convexo cujo número de diagonais é igual ao quádruplo do número de lados? Exatamente. Então aí eu tenho um polígono convexo que o número de diagonais é igual ao quádruplo do número de lados. Vamos escrever isso? Vamos entender como é que isso funciona. Vamos lá, vamos escrever essa brincadeira. Bom, então eu tenho um polígono qualquer, é convexo, né? Eu não tenho um número de diagonais e não tenho um número de lados. A única informação que é dada é que a quantidade de diagonais totais, né? A gente presume que é totais, é igual ao quádruplo do número de lados. O que a gente usa para fazer o número de lados? N. N é o número de lados. Então, ele fala que o número de diagonais é igual ao quádruplo, ou seja, 4 vezes
o número de lados. Que polígono é esse? A gente tem que determinar esse polígono aqui. Ou seja, para determinar o polígono, eu quero saber quem é o n. Se eu acho o valor do n, eu acho qual é o polígono, né? Se o n for 3, triângulo, né? Sabendo que triângulo não tem diagonal nenhuma. Se tivermos aí um quadrilátero, n é igual a 4, pentágono, n é igual a 5, por aí vai. Então, se determinarmos n, acabou, beleza? Bom, ele fala aqui, o número de diagonais é igual a 4n. Isso aqui foi dito, né? Beleza. Mas quem é a quantidade de diagonais? Como é que eu escrevo a quantidade de diagonais? Bom, formulinha. Fórmula de quantidade de diagonais é D igual a número de lados vezes n menos 3. Tudo isso dividido por 2. Beleza? Só que, olha o que ele diz aqui em cima. D é igual a 4 vezes n, né? O quádruplo. Então, no lugar do D, a gente coloca 4 vezes n. Então, vai ficar 4n igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Tá aí. Essa é a reescrita baseada no que foi dito aí no enunciado. André, tem um monte de n, entra lá, entra pra cá, subtrai, multiplica por 4, tá sozinho, né? O que eu faço, Não se assustem com isso aqui, é tranquilo de resolver. Primeira coisa que a gente deve fazer. Bom, vamos deixar esse parêntese aí por último. Tá vendo esse 2? Ele tá dividindo. Passa pra cá multiplicando, certo? Então aqui vai ficar 2 está dividindo, passa pra cá. Então vai ficar 2 vezes 4 vezes n. 4n. Igual, quem que sobrou do outro lado? N que multiplica n menos 3. Beleza? Tá isso daqui, né? Eu peguei esse 2, eu passei esse 2 daqui pra cá. Ótimo. Bom, eu posso resolver isso daqui, né? 2 vezes 4n, 2 vezes 4, 8. 8 vezes n, 8n. Igual a n vezes n menos 3. Beleza. O que esse n está fazendo com parênteses? Esse n está multiplicando com parênteses. Lembra que eu falei para vocês? Eu vou tentar deixar o parênteses sozinho. Vocês vão ver o porquê no final. Olha só. Então, esse n está multiplicando com parênteses. O que a gente faz quando uma coisa está multiplicando de um lado e passa para o outro? Passa dividindo. Então, se esse n está multiplicando, o n vai passar para cá, ó, dividindo. Ele vai dividir. Então, vai ficar assim. 8n dividido por n, igual, quem que sobrou do outro lado? N mais 3. Menos 3, perdão. André, você tirou parênteses. Por que você tirou? Porque o n menos 3 não está fazendo mais operação com ninguém. Aqui o n menos 3 o tempo todo estava fazendo operação com outros caras, né? Com o n com 2, depois só com o n. Mas depois que a gente passou o n para cá, o n menos 3 ficou sozinho. Então ele não precisa mais do parênteses. E agora, o que sobrou aqui? Eu tenho 8 vezes n dividido por n. O que eu posso fazer com esses dois? Simplificar. Eu corto esse n com esse. Por que eu pude fazer isso? Porque aqui entre eles era um produto. Se é um produto, eu posso fazer esse corte. Quanto que sobra na brincadeira? Sobra que 8 é igual a n menos 3. Ora, isso aqui dá quanto? Esse 3 está se subtraindo, passa para cá somando. Então, vou terminar aqui do lado, né? Vai ficar aqui 8 mais 3 é igual a n. Então, 8 mais 3, 11. Beleza. Olha o número de lados aí. O número de lados é 11. Ou você pode escrever polígono de 11 lados, ou pode escrever o nome dele, um dodecágono. Certo? Agora a gente vai ver aí a questão número 4, tá? Questão número 4 pede para a gente determinar aí o valor de x. Tá? Essa imagem aqui está igualzinho à imagem da questão, beleza? E a gente tem aqui essa situação um pouco diferente, né? O que a gente vai fazer agora? Bom, se a gente quer determinar o valor de x e a gente está trabalhando com ângulos, trabalhando com ângulos e achar o valor de x interno ao triângulo não, ao polígono, perdão. Se eu quero achar o valor do ângulo interno ao polígono, cara, eu vou usar a fórmula de ângulos internos, tanto para ângulo interno individual, quanto para soma de ângulos internos. Aí eu vou ver o que eu preciso em cada questão. Vamos ver essa daí. Primeira coisa a se fazer, dica, ver qual é o polígono que eu estou trabalhando. Esquecendo esses 30 graus aí de fora,
Que tipo de polígono é esse principal que a gente tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4 e a parte aqui de baixo, né? Você vê que o polígono começa aqui, né? Percorre tudo, vem até aqui. Esses são os pontos de encontro dessa reta. Esse aqui pode se prolongar, tá? Então ele está funcionando aí como um ângulo externo, né? O ladinho e o prolongamento do ladinho. Está funcionando como um ângulo externo. Então esse cara aqui, 1, 2, 3, 4, 5, é um polígono de 5 lados. Então N aí é igual a 5 lados. Ótimo! Beleza! O que a gente pode aplicar agora? Caraca, muito me é interessante. Bom, se eu quero saber o valor de x e ele está aparente em 3 dos ângulos aí, poxa, se eu soubesse quanto que vale esses dois ângulozinhos aqui, ó, esses carinhas aqui, se eu soubesse quanto que vale cada ângulo desse, batata, eu já conseguiria acertar aí a minha questão, porque seria naquela mesma condição, só a gente escrever, seria naquela mesma condição que a gente fez os últimos exemplos, os últimos exercícios. Então, ué, mas eu não tenho como descobrir? É claro que eu tenho como descobrir. Olha só, esse cara aqui é um ângulo interno, é um AI. E esse 30 aqui? Esse 30 aqui, ele é um ângulo externo, é o AE. Esse E ficou horrível. É um AE. Beleza. Qual é a relação entre ângulo externo e ângulo interno? A gente já viu isso, fizemos na primeira questão. Então, a relação entre ângulo externo é essa aqui, com o ângulo interno. Essa relação aqui. Por quê? Percebam que, novamente, eu tenho meu ângulo raso, o ângulo da reta. Então, esses dois caras juntos têm 180 graus. Eu já não sei quanto que vale o AE, que é 30, né? Projetei o lado aqui para fora, formou o ângulozinho do lado de fora, é o ângulo externo. Então, aqui vai ficar, né, na primeira parte, essa é a primeira parte, AE é 30, mais AI que eu quero descobrir, igual a 180. Esse 30 está positivo, passa para negativo. Vai ficar AI é igual a 180 menos 30. Beleza! AI é igual a 150 graus. Ótimo! Temos aí, então, o meu ângulo interno. Esse AI que vale, vou escrever aqui, 150 graus. Vale tanto para esse cara quanto para esse aqui, ó. São os mesmos ângulos. Por que são os mesmos ângulos? A situação que acontece desse lado acontece nesse. Ué, e agora? Simplesmente eu faço a mesma coisa que a gente fez nas duas primeiras questões. Beleza. Então, aqui, ó, segunda parte, cálculo do SI. SI é igual a 180, né? Vezes N menos 2. Então, SI é igual a 180 vezes 5 menos 2, que já sei quanto que é, né, galera? É um pentágono, então a soma dos ângulos internos vai dar 540. Ótimo, 540 graus. Beleza? Foi. Agora, já que eu já sei quanto que é, vale aquela última ideia, a ideia prática. Aquilo que a gente falou, depois de aplicar o SI, resolver no braço. Bom, como é que eu faço isso? A soma dos ângulos internos, é o SI, é a mesma coisa que eu pegar todos os ângulozinhos e somar. Então vamos pegar aqui, ó, x mais x mais x, x mais x mais x, mais 150, mais 150. Beleza? Vamos somar tudo agora. SI é igual a 540. Isso eu sei. Perfeito. Igual x mais x mais x, 3x, mais 150 mais 150, vai dar 300. Fala 300, fala 300. Big, fala 300 quando é guerra. Guerra geralmente é 300 contra 300. E 540 está aqui, permanece. 300 está positivo, passa para cá negativo. Beleza? Igual a 3x. 540 menos 300, 240, igual a 3x
Esse 3 está multiplicando, passa para cá dividindo. Galera, vou terminar aqui no final, né? Aqui do ladinho. Então, aqui vai ficar 240 dividido por 3 é igual a x. Divisão mole, hein? 24, né? 24 dividido por 3 é 8. E repete o zero. Olha quantos graus é o nosso x aí. O nosso x é igual a 80 graus. Beleza? Piadinhas à parte. Não resisti, cara. Não tem como não lembrar do Tigas. X igual a 80 graus. Então, cada ângulozinho dele aqui vale 80. Galera, toda questãozinha dessa de determinar o valor do x dentro ali dos ângulos internos, vale esta regra aqui, galera. Primeiro faz o SI, vê qual é o polígono, quantos lados tem, determina o SI, depois soma todo mundo no braço, né? Vai somando e iguala ao valor que você achou no SI. Isso aqui é muito corriqueiro, sempre acontece. Beleza? Galera, perdoa esse vizinho aí que tá tocando. Pois é, a dor de cotovelo aí tá braba. E não tem mais nada que eu possa fazer, já fiz tudo ao meu alcance. Agora vamos para a última questão, número 5, ainda nos conceituais, né? A última questão dos conceituais. O enunciado diz assim: no quadrilátero da figura abaixo, AE, né? E B e E são bissetrizes dos ângulos A e B, respectivamente. Determine o valor da medida x. Então esse foi o enunciado aí da número 5. Número 5, tenho aí esta figura que foi dado e disse pra gente, o enunciado disse que o segmento de reta AE é bissetriz do ângulo A. Então o ângulo A não é composto só desse 55. O ângulo A é toda essa brincadeira aqui, tá? O ângulo A é isso aqui tudo, daqui até aqui. E ele diz que é bissetriz. E BE é bissetriz do B. Então o ângulo B é isso aqui tudo. Galera, o que significa ser bissetriz? Vimos aí nas sevianas. Bissetriz é um tipo de seviana. Bom, bissetriz é quando a gente tem um segmento de reta ou uma reta que passa por um vértice e divide o ângulo em dois ângulos iguais. Divide em dois iguais. Então, se aqui tem um ângulo, um tracinho, aqui é o mesmo valor. E a AE divide da mesma forma. Ora, quanto que vale o ângulo aqui na parte de fora? 55 que foi dado. Mas, como é bissetriz, aqui dentro não é a mesma coisa do que de fora, então se aqui vale 55, aqui esse ângulo daqui, esse ângulo pequenininho, também vale. Beleza! Já tem um outro ângulo aí, né? Eu tenho 55 lá de fora e 55 lá de dentro, porque é uma bissetriz. Se não fosse bissetriz, não teria como saber. Tá? Próximo passo. Você vê que a gente não começou a fazer nenhum cálculo ainda. Só conceito. Geometria não é desenho. Geometria são conceitos, propriedades. Beleza? Voltando aqui então. Beleza. Caramba, eu tenho que determinar esse x aqui. O que eu preciso fazer para determinar esse x? E agora? Bom, a gente já viu que esse x é ângulo externo, né? Ele projeta o lado para fora e ele aparece aí do ladinho de fora do polígono. Então, se eu tivesse esse cara aqui, esse ângulo internozinho aqui, vou chamar de aí. Se eu tivesse esse ângulo interno, eu poderia saber quanto que vale o x. Não é verdade? É verdade. Bom, isso aqui é um quadrilátero, né? 1, 2, 3, 4 lados. Beleza. Se eu souber quanto que vale este carinha, ele me diz que aqui é bissetriz. Pô, eu vou usar ele. Ele não me disse essa propriedade à toa. Ele não me disse essa informação à toa. Eu vou usar isso. Então, usando isso daqui, ele diz que isso é uma bissetriz. Então, por exemplo, eu falei que os valores daqui seriam iguais. Vamos escolher uma letra? Vou chamar de Y. Y é o valor desse ângulo. Eu que escolhi. Vocês podem escolher qualquer outro. Ou a mesma, tanto faz. Beleza, eu escolhi a letra ali. Isso me dá oportunidade para fazer o quê? O que tem dentro desse quadrilátero? Aqui, ó, eu tenho um triângulo ABE. Não tem um triângulo ABE ali? Bom, e esse triângulo ABE só falta um ângulozinho. Pô, isso aí a gente já aprendeu em triângulos. Qual é a regra? Lei angular de Tales nisso aí. Eu tenho que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, ou seja, 55 mais
75, mais o y, que falta, não importa quais sejam os ângulos, a soma sempre vai dar 180 graus. Beleza, a soma tem que dar isso daí. Ora, vamos resolver, não vamos? Aqui, 55 mais 75 vai dar 50 mais 70, 120, mais 10, 130. 130 mais y é igual a 180. Olha só para ficar bonitinho, y é igual a 180, que já está lá. Esse 30 está positivo, passa para negativo. O y aí, que a gente criou, vale 50 graus. Beleza. Por que é importante saber o valor desse y? Por quê? Ué, se aqui não é 50, esse y aqui na verdade não é 50, então quanto que vale o ângulo B todo? Se vale 50 aqui e 50 na parte de dentro, o ângulo todo, né? Vou escrever aqui do ladinho, 50 mais 50, o ângulo todo vale 100 graus, beleza? E serve para esse cara aqui também, hein? Serve para ele também. 55 mais 55 é igual a 100 graus. 110. Fui na do outro. 110 graus. Por que isso me é interessante? Se eu já tenho esse cara aqui, 110, e eu tenho 100. Vamos para a segunda parte aqui, ó. Segunda parte. O que é interessante? Eu não tenho um quadrilátero. Eu não só preciso determinar esse carinha daqui. Vamos redesenhar esse quadrilátero sem os cortes. Vou desenhar ele um pouco menor aqui. Beleza. Tem aqui o meu polígono, né? É o polígono ABCD, né? Fazer os mesmos pontinhos aqui. A, B, aqui é o C, C, D. Qual é o lance dessa parada aqui? Esse cara é o mesmo desse, certo? Então eu já coloquei o X, o AI que a gente precisa também, o ângulo de 90 e os outros dois ângulozinhos. Só que os outros dois ângulos, eles valem quanto? Esse de cá, do vértice A, é 55 mais 55, que vale 110. Então aqui é 110. Beleza. E do vértice B, do ângulo B, é 50 50, que vale 100. E esse aqui vocês já sabem que ele vale, na verdade, 90 graus. Beleza. Eu já tenho tudo que eu preciso para fazer isso. Qual é a segunda parte? Eu não já tenho todos os ângulos internos aqui, exceto umzinho? Poxa, eu posso aplicar a nossa fórmula de SI, não posso? Qual que é a fórmula de SI? Novamente, 180 vezes n menos 2. Beleza. Então, substituindo, SI é igual a 180 vezes. Quantos lados eu tenho nesse polígono aí? 1, 2, 3, 4. Então é 4 menos 2, que vai dar. SI é igual a 180 vezes 2. 180 vezes 2, 360 graus. Beleza. 360 graus é o somatório de todos os ângulos aqui. Vamos para a terceira parte. Terceira parte. Vamos somar, né? Todos os ângulos internos. Quais? 110 mais 100 mais 90 mais o meu AI que eu quero descobrir. Tudo isso é igual a 360. Né? Que isso aqui é o SI. Galera, não pode esquecer. É o SI. Bom, isso aqui tudo vai dar 110 mais 90, 200. 200 mais 100, 300. Então, 300 mais AI é igual a 360. 300 mais AI igual a 360. Bom, 300 está aqui positivo. Passa para cá, subtraindo. Então, vai ficar AI é igual a 360 menos 300. Então, aí é igual a 60 graus. Beleza. Mais uma coisinha. Por que a gente deu essa volta toda, esse mundaréu? Eu não falei para vocês que esse cara aqui é ângulo externo? Então, na quarta e última parte, eu tenho aquela relação do início. AI mais AE é igual a 180 graus. AI não é 60?
aí é 60 graus. Mas quem é o meu AE? O meu AE é o X, ó. Meu X é o AE. Então aqui é 60 mais X igual a 180 graus. 60 está positivo, passa para cá, negativo. X é igual a 180 menos 60. Portanto, X é igual a 120 graus. Beleza, fechou. Tá aí. X é igual a 120 graus. Essa daqui foi uma questão não difícil, mas trabalhosa. Ela deu bastante volta. A gente teve que fazer várias coisas aqui, várias etapas. Primeira coisa que a gente fez foi identificar os elementos da figura. Beleza? Depois que a gente identificou os elementos da figura, aplicamos o que foi dito no enunciado, baseado no que a gente já aprendeu sobre geometria. Então, eu sei que isso aqui é bissetriz, então se aqui é 55, aqui também é 55. E se esses dois são iguais, pô, descobriu o primeiro por causa da lei linear de Thales, que a gente já aprendeu, e aplicamos a bissetriz aqui de novo, 50, 50. Depois aplicamos o SI. Por quê? Porque eu já sei quanto que vale todos os ângulos do quadrilátero, exceto o pequenininho, o AI, né? Usei aqui o SI, depois determinei quanto que vale o AI, e por fim, por causa dessa voltinha aqui, a meia volta, que os dois juntos valem 180 graus, e eu consegui achar finalmente o meu X. Deu trabalho, mas tá aí a nossa questão. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tá aí alguns exercícios sobre o capítulo 15, polígonos. Usamos várias matérias de geometria, todas juntas ao mesmo tempo aí, tá bom? Galera, precisam fazer exercícios. Esse tipo de visão vem com o tempo e vem com a prática, beleza? Então, fica aí a dica, ficam aí os exercícios, refaçam, vão pausando os vídeos, beleza? Pause o vídeo, volte, me ouça falar várias vezes, até não aguentar mais ouvir minha voz, beleza? Então, isso aí, pratiquem, façam exercícios e até a próxima.